O profeta Daniel explodiu um dragão? Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Verdade Presente. Eu sou o missionário Eliabe Araújo e nesse vídeo nós vamos compreender melhor a respeito dos livros apócrifos. Ainda estamos fazendo vídeos nessa sessão sobre as Escrituras Sagradas. E esse aqui vai ser o nosso último vídeo dessa sessão, até porque temos que caminhar em outros assuntos muito importantes dentro da Bíblia e das doutrinas. Bom, e hoje eu quero trazer para você esse tema. Né? Por que algumas Bíblias existem aí 7 livros a mais e outras não? Vamos ser mais diretos. Porque a Bíblia da Igreja Católica existem 7 livros a mais, enquanto a Bíblia dos evangélicos, no caso é a mesma, não tem esses 7 livros. Bom, em relação aos demais livros, eles são os mesmos. Né? São 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Esses é o cânon, que nós chamamos cânon hebraico. Né? Consideramos esses livros como inspirados. Mas a pergunta persiste, né? Por que os outros 7 livros não estão contidos? E quais são esses outros 7 livros, né? 1º e 2º Macabeus, Judite, Tobias, Sabedoria, temos ainda Baruque e Eclesiástico, se não me engano. Por que eles não estão em todas as Bíblias, né? Vamos descobrir aí nesse vídeo. Fica até o final do vídeo, você vai se surpreender por que não estão. E se você desde já gostar do nosso vídeo, dê o like e se inscreva em nosso canal se você não é inscrito e ative o sininho aí das notificações. O termo apócrifo se refere a 14 a 15 livros, juntamente com também partes de alguns livros, que em algum tempo foram colocados entre o Antigo e o Novo Testamento. Né? Etimologicamente, essa palavra significa oculto, escondido. Né? Essa palavra tem sofrido várias mudanças ao longo aí dos anos, mudanças semânticas. Certo? Temos que ressaltar que esses livros foram escritos nos últimos séculos antes de Cristo nascer, cerca de 200 anos antes de Cristo, neste período, e também no 1º século depois de Cristo. Né? Nós costumamos chamar esse período de intertestamentário. Bom, a literatura apócrifa ela é muito importante para nós compreendermos a história, sim, a cultura, né? Entendermos ali as situações que aconteciam nessa época. Nós não podemos descartar de todo esses livros apócrifos. Bom, muitos opositores dizem que a Bíblia, que os evangélicos ou os crentes utilizam, não estão completa porque não consta esses outros 7 livros. Mas, se você for fazer uma leitura desses livros e comparar com os demais livros da Bíblia, você verá que vai ter algumas discrepâncias, algumas diferenças, algumas contradições em todo o restante da Bíblia. Então, vamos ter que fazer uma análise aqui com certo cuidado. Lógico, nosso vídeo não vai dar tempo nós expor todos os detalhes, então fica aí a dica para você ler esses livros e depois você compara aí com o restante da Bíblia, tá bom? Temos que dizer também que foi no dia 15 de abril de 1546 que um concílio realizado pela Igreja Católica em Trento oficializou que esses 7 livros devessem estar dentro dos halls de livros, do hall de livros da Bíblia, certo? Foi nesse ano que eles consideraram, a Igreja Católica, que esses livros eram inspirados, tá certo? Então, mais uma vez eu digo, a leitura desses livros é edificante, para você ter subsídios, úteis sobre o estudo, das antiguidades, das religiões judaicas. Isso é importante, vale ressaltar, tá bom? Mas vamos trazer aqui algumas razões para a rejeição desses livros como inspirados, tá bom? Então, eles são inspirados ou não?
Bom, primeiramente, para a gente entender essa questão, como eu já falei, na Bíblia tem 66 livros, certo? E esses 66 livros se harmonizam, né, de forma geral e espiritual entre si, né? Um escritor que escreveu o seu livro em anos posteriores não vai desfazer ou contradizer aquilo que o outro falou em anos passados. Então, isso é uma boa razão já para que esses 7 livros não estejam dentro aí do cânon dos livros inspirados, porque muitos deles se contradizem, contradizem o restante dos livros inspirados, como Moisés, né, como os evangelhos e assim por diante. Outro fato interessante é que nem Cristo, nem os apóstolos citam esses livros apócrifos, aí, esses 7 livros apócrifos. Eles não citam esses livros, apesar de eles já terem sido escritos na época de Cristo e dos apóstolos, mas eles não citam esses livros em seus evangelhos. Bom, e por que então que a Igreja Católica diz que esses livros são inspirados? Bom, querido, sabe por quê? Porque muitos desses livros apoiam as crenças da Igreja Católica, como a imortalidade da alma, por exemplo, ou orações pelos mortos, ou dar esmolas para libertar da morte ou do pecado, e principalmente a salvação pelas obras. Uma coisa interessante, a gente pode provar isso pelo que está escrito lá em Tobias, no capítulo 6, de 5 a 8. Lá diz assim: então o anjo lhe disse: toma as entranhas desse peixe e guarde para ti seu coração, o fel e seu fígado, pois são necessários para medicinas úteis. Logo Tobias perguntou ao anjo e lhe disse: eu te rogo, irmão Azarias, para quais remédios são boas essas coisas que tu pedistes para separar do peixe? E o anjo respondendo lhe disse: se puseres um pedacinho de seu coração sobre as asas, seu fumo há de espantar toda a espécie de demônios, seja de um homem ou de uma mulher, de modo que não possam mais voltar a eles. Então, nós percebemos aí, né, este ensinamento um pouco estranho do anjo para Tobias, né? Parece algo como se fosse uma feitiçaria, né? Que um coração poderia espantar, o coração de um peixe, né, poderia espantar demônios. Queridos, isso está muito estranho. E se a gente for comparar com o que diz os evangelhos e o livro Atos dos Apóstolos, nós vemos algo totalmente diferente, né? Lá em Marcos 16, 17, Cristo confirma que Satanás seria expulso por causa do seu nome, né? Em nome de Cristo, Satanás seria expulso. E lá em Atos 16, 18, Paulo expulsa o espírito de uma mulher em nome de Jesus Cristo, né? Então, tudo isso não se harmoniza com o que Tobias está falando aí. Em Tobias 12, 8 e 9, diz o seguinte: a oração é boa como jejum e esmolas. É melhor do que guardar tesouros de ouro, pois esmolas livram da morte, e é o mesmo que expia os pecados e conduz à misericórdia e vida eterna. Se esmolas expia nossos pecados, por que Jesus veio morrer então aqui por nós? Eu acho que foi inútil a morte de Cristo, né? Porque era somente os homens darem esmolas. E lá em 1 Pedro, no capítulo 1, 18 e 19, olha o que diz: somos salvos não por coisas corruptíveis, como prata e o ouro ou esmolas, mas pelo sangue precioso de Cristo. Então, a doutrina da Igreja Católica é obras de satisfação. Outro fato interessante que diz lá no livro de Eclesiástico, né, o livro apócrifo: quem amar a Deus receberá perdão de seus pecados pela oração. Os pecados são perdoados pela oração? Será que é isso mesmo? Será que não temos necessidade de Jesus para perdoar nossos pecados? Apenas eu fazer uma oração já vale? Lá em Provérbios 28:1 e em 1 João 1, verso 9, diz que é a confissão e a renúncia do pecado por Jesus Cristo. Lá em 1 João, no capítulo 2, verso 1 e 2,
diz que Cristo é o nosso advogado, somente ele pode perdoar pecados. O livro de 2 Macabeus, no capítulo 12 e no verso 42 a 46, fala o seguinte: E fazendo uma arrecadação, mandou 12.000 dracmas de prata a Jerusalém para ser oferecido um sacrifício pelos pecados dos mortos. E fez bem em pensar religiosamente na ressurreição, pois se não tivesse esperança que os que haviam sido mortos ressuscitassem novamente, haveria de ser supérfluo e em vão orar pelos mortos. E considerava que os que haviam adormecido no temor de Deus alcançaram para si muita graça. Portanto, é um pensamento santo e nobre orar pelos mortos para que sejam libertos dos pecados. Bom, com esse texto, os católicos dizem que lhe dá autoridade, esse texto lhe dá autoridade para acreditar no purgatório, no ensino da missa, né? Veneração aos mortos e tudo mais. Bom, mas de acordo com os textos da Bíblia, os demais outros textos, nós podemos observar que a Bíblia não diz dessa maneira, né? Lá em Deuteronômio capítulo 18, verso 11, Deus proíbe que o seu povo consulte os mortos. E também o que diz lá em Atos, no capítulo 2, o verso 34, que diz o seguinte: Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Então, querido, o Davi não foi ao céu, né? Davi não está no céu, ele está na sepultura. Lá em Lucas 16, 26, também fala algo muito interessante. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Então perceba que aqui fala que não é possível alguém estar no sofrimento e ir para o céu. Bom, esse assunto da morte, mortalidade, tormento, nós vamos deixar para vídeos posteriores, né? Porque o assunto é um pouco extenso. Mas eu quero mostrar para você que a Bíblia, ela não autoriza, né, que nós oremos ou façamos prece para as pessoas que já morreram, né? Eu quero ler só mais um texto que está em Isaías 38 e no verso 18. Porque não te louvará a sepultura, nem a morte te glorificará, nem esperarão em tua verdade os que descem à cova. Então, perceba que na sepultura não há louvor, não há verdade. Eles não esperam verdade alguma quem vai à sepultura. Outro texto, que também é bastante contraditório, está em Sabedoria, no capítulo 3, verso de 1 a 4. Lá diz o seguinte: Mas as almas dos justos estão nas mãos de Deus, e o tormento da morte não as tocará. Aos olhos dos ignorantes pareciam eles morrer, e sua partida foi considerada desgraça, e sua separação de nós por uma extrema perda. Mas eles estão em paz, e embora os olhos dos homens sofram tormentos, sua esperança está plenamente na imortalidade. Então, esse outro texto, querido, também é usado pela Igreja Católica para dizer que há uma existência de um purgatório, onde as pessoas vão expurgar os seus pecados para ir para o céu. Eles usam esses trechos aqui que eu li, onde fala que os tormentos, né, nos quais se acham justos, eles dizem que esses tormentos realmente é o purgatório que essas pessoas vão ter que passar para seus pecados serem expiados, né? Ou seja, que a sua esperança está apenas na imortalidade. A última parte do texto diz isso, né? A igreja interpreta, né, a Igreja Católica, que isso é uma passagem que as pessoas têm que ter para expurgar seus pecados e ir para o céu, né? Bom, isso aí, querido, elimina a vinda do Senhor Jesus morrer por nós. Como assim? Ora, se Cristo veio morrer por nós para nos salvar do pecado, mas ele não precisava ter vindo, porque mesmo eu pecando, eu vou para um local onde eu vou expurgar meus pecados e vou para o céu. Então, isso aí minimiza ou rebaixa, né, o sacrifício de Jesus por nós, seres humanos, né? Ou seja, aniquila também a expiação de Cristo por nós, né? Ora, se eu vou expurgar meus pecados, então, para que Cristo está ministrando ao meu favor no céu? E lá em 1 João 2, verso 1, diz que Jesus é o nosso advogado e ele está junto ao Pai, né? Caso a gente peque, porque ele está junto ao Pai para
pedir que o nosso Pai perdoe-nos. Né? Então, isso se torna desnecessário se eu tiver a crença de um purgatório. Mas isso também nós vamos deixar mais para frente para a gente debater melhor esse assunto. Outra coisa bastante interessante, voltando ao livro de Tobias, a possibilidade aí a gente vê, né, que um anjo falou mentiras. Né? Lá fala de um anjo que não falou a verdade. Está lá em Tobias 5, verso de 15 a 19. O anjo disse-lhe: guiá-lo-ei para lá, e o farei voltar a ti. E Tobias lhe disse: eu te rogo, dize-me, de que família ou de que tribo és tu? E Rafael, o anjo, respondeu: eu sou Azarias, o filho do grande Ananias. Respondeu-lhe Tobias: tu és de uma grande família. Então perceba, querido, que o anjo aqui, ele mentiu sobre a sua identidade. Né? Segundo aqui o relato diz que era um anjo Rafael, mas ele não quis dizer quem era e disse que era outra pessoa de outra família. Lá em Lucas 1, verso 19, quando o anjo veio a Maria e a José, ele não escondeu a sua identidade. Para quê? Né? Em qual sentido ele ia fazer isso? Né? Não tinha motivo para ele esconder sua identidade. E outros textos da Bíblia também, né? Quando ele revelou as profecias para Daniel e João também. Então, nós percebemos aqui algo bem estranho quando esse anjo aí mentiu, transgredindo a lei e fazendo dele um pecador. Outra coisa interessante também está lá em Judite, no livro de Judite, capítulo 8, versos 5 e 6, que diz o seguinte: e ela fez para si um aposento separado do andar superior de sua casa, no qual vivia com suas servas. Seu vestido era de cabelo de crina, e ela jejuava todos os dias de sua vida, com exceção dos sábados, das luas novas e demais festas da casa de Israel. Bom, essa passagem é muito semelhante a algumas passagens católicas que falam de seus santos que foram já canonizados. Mas, pense comigo, uma pessoa dificilmente jejuaria toda a sua vida. A Bíblia relata que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, mas ele não jejuou toda a sua vida. É impossível alguém jejuar toda a sua vida e ter o seu corpo minimamente saudável para poder sobreviver. Né? Nós sabemos que nosso corpo necessita de alimento físico mesmo para se manter. Né? E após 4 dias de jejum já é quase impossível para uma pessoa sobreviver sem nenhum alimento. Falamos de Jesus que jejuou 40 dias, mas ele passou 40 dias sem comer. Não diz que ele passou 40 dias sem beber. Jesus bebeu. Não é humanamente possível passar 40 dias sem ingerir líquidos, né? Pois nossos órgãos entrariam em falência. Bom, então aqui também já é outra impossibilidade humana de acontecer, no caso do que aconteceu com Judite. Bom, e agora? Daniel, será que realmente ele explodiu um dragão? Bom, eu quero dizer para vocês que o capítulo 13 e 14 de Daniel são considerados apócrifos. Por quê, né? Vamos falar. O capítulo 13 fala de uma mulher chamada Susana, que era casada com um judeu. Né? E é o seguinte, essa mulher foi acusada de adultério e queriam apedrejá-la. Daniel era um adolescente, né? E, segundo o relato, ele ajudou para que Susana não fosse condenada injustamente. Outro fato interessante dessa história é que o marido de Susana era um homem bem de vida, né? Tinha uma casa com jardim e com fonte. Bom, se Daniel era apenas uma criança, isso estava nos anos iniciais do exílio de Babilônia, era muito improvável que um judeu tivesse tamanha riqueza, adquirido riqueza em Babilônia. Já no capítulo 14, Daniel explode um dragão, né? Daniel explode um dragão com uma mistura bem esquisita de piche, pelos e gordura, né? E também destrói o ídolo Bel, né? Chamado Bel lá pelos babilônicos. E isso faz com que Daniel seja jogado dentro da cova dos leões. Bom, mas no capítulo 6 diz que Daniel foi jogado dentro da cova dos leões. Por quê? Porque ele foi surpreendido em oração que não poderia. Mas lá no capítulo 14 diz que Daniel foi jogado na cova dos leões porque ele havia destruído esse dragão e esse templo aí do deus Bel. Então é muito inconsistente e essa história de um dragão se assemelha muito com uma fábula, né? Então isso faz com que nós
consideremos realmente que o capítulo 14, principalmente, e o 13, né, porque também tem inconsistências históricas, não seja considerado como inscrições inspiradas. Então, terminamos aqui nosso vídeo. Eu agradeço você ter ficado conosco até esse momento. Espero que você tenha entendido, né? Então, resumindo tudo, concluindo, as Bíblias, elas hoje têm 66 livros. Algumas têm 7 a mais, que são os apócrifos. Mas nós vemos aqui nesse vídeo que esses livros, eles não podem ser considerados inspirados. Por quê? Porque eles contradizem os demais escritores da Bíblia, os livros inspirados da Bíblia. Mas eles têm, sim, um apelo histórico. Nós devemos ler para compreender melhor os acontecimentos da época.